Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Cardano. A Cardano é hoje uma das 10 maiores criptomoedas no mercado. A Cardano ela nasceu em 2015, justamente com a dissidência do Charles Hoskinson. Se você não entendeu o nome, é esse daqui que está escrito na tela, que vocês sabem muito bem que eu normalmente travo com alguns termos. Mas basicamente, ele foi um dos fundadores da Ethereum. E após diversas brigas ali com o Vitalik, ele decidiu ali sair da Ethereum para criar a Cardano. Qual que é a ideia dele? Basicamente, criar uma blockchain que fosse mais escalável que a Ethereum, com mais ali descentralização e também já implementando logo de cara o modelo de Proof of Stake, que seria ali um dos diferenciais, uma das ideias para o futuro da rede da Ethereum. Além disso, um outro ponto que ele levantou que foi muito fundamental e atraiu até hoje muitos investidores para a rede da Cardano foi a ideia de criar uma rede que tivesse uma abordagem mais acadêmica, ou seja, que todo o processo de evolução dela seria ali testado através da validação de papers acadêmicos para que ele conseguisse construir uma rede ainda melhor. Um dos grandes diferenciais da Cardano, inicialmente, é o seguinte. Primeiro que ela nasceu com uma rede de múltiplas camadas. Ela tem uma camada de custódia, ela tem uma camada de execução e uma camada de escalabilidade. Então, isso ali daria, teoricamente, uma maior facilidade para ela conseguir ir se inovando ao longo do tempo, sendo muito baseado no seu roadmap de 5 fases, que começaria ali das primeiras estruturações até uma descentralização completa através de um modelo de governança on-chain. Outro ponto muito levantado pela Cardano foi a construção de uma linguagem de programação nova no ecossistema blockchain. A grande maioria das blockchains que a gente tem hoje utiliza a linguagem Solidity, mas essa linguagem ela não é tão precisa assim, de acordo com muitos desenvolvedores. Então a Cardano decidiu ali, baseado na linguagem Haskell, criar a Plutus, que é a sua linguagem ali para contratos inteligentes, visando ter uma maior segurança, principalmente para aplicações financeiras e matemáticas, com código com maior precisão. Apesar de toda a sua dinâmica e toda a sua lógica ser muito diferente do que existe hoje em termos de programação em contratos inteligentes, o que tem, de certa forma, dificultado sua adoção. Outro ponto de diferencial da Cardano em relação às demais plataformas de contratos inteligentes é a utilização do modelo de UTXO. Basicamente, esse é o modelo hoje utilizado pelo Bitcoin e que iniciou ali toda a dinâmica de transações do mercado de criptomoedas. Ele tem uma maior simplicidade e uma maior facilidade em termos de rastreio. Entretanto, ele adiciona uma maior complexidade e não é adequado para contratos inteligentes, sendo esse um dos maiores motivos que a Cardano separa a sua parte de custódia da sua parte de execução, para facilitar esse desenvolvimento de contratos inteligentes. Inclusive, foi um certo empecilho após o Alonso Fork, essa estrutura de UXTO, para o desenvolvimento de algumas aplicações do mercado de DeFi na rede Cardano. A Cardano ela passou ali por uma ascensão meteórica em 2021, muito por conta da implementação dos contratos inteligentes através do Alonso Fork. O token chegou a ser negociado a $3 e se tornou ali uma das maiores criptomoedas, chegando próximo do top 3 de valor de mercado no mercado de criptomoedas. Muitas pessoas da comunidade da Cardano acreditam que ela vai retornar a essas máximas justamente por conta do Vazio Fork, que promete ser a atualização mais relevante desde o Alonso Fork, focado justamente em aumentar a usabilidade do ecossistema de contratos inteligentes da rede. Essa atualização promete ser uma das atualizações mais revolucionárias e ela é baseada em 3 CIPs. Os CIPs são as propostas de melhoria dentro da rede da Cardano e no caso do Vazio Fork ele vai implementar diretamente os 3 principais, que são o CIP 31, focado ali nos inputs de referência de dados, o CIP 32, focados ali em dados embutidos, e o CIP 33, focados ali no reaproveitamento de scripts. Toda essa estrutura ela é muito focada em melhorar a usabilidade e o desenvolvimento de contratos inteligentes na Cardano. O CIP 31 implementará a seguinte mudança. Atualmente, dentro da Cardano, para você observar algum dado, você precisa ali fazer uma consulta on-chain que será contado como uma transação, o que torna a blockchain mais pesada e mais complexa. O CIP 31 acaba com esse problema, tornando ali mais fácil essa consulta de dados on-chain. Já o CIP 32 permite ali que dados genéricos sejam adicionados à blockchain, justamente por conta da estrutura da Cardano, como eu comentei anteriormente, de UTXO, isso não era viável. Agora, com essa atualização, isso permite que esses dados sejam escritos de formas mais genéricas na blockchain, o que amplia a usabilidade de dApps dentro do ecossistema da Cardano. Por fim, o CIP
33, ele vem facilitar também o uso de códigos dentro da Cardano. Como a gente comentou, né, a estrutura de UXTO ela está sendo muito adaptada para contratos inteligentes no caso da Cardano, que ela não é uma estrutura tão adequada assim. E no caso do CIP 33, ele vai justamente melhorar esse ponto a partir dos scripts, podendo permitir ali uma reutilização de scripts dentro ali das aplicações da Cardano e ampliando e facilitando a vida dos desenvolvedores. Dessa forma, no fundo, o Vazio Fork promete tornar a rede da Cardano ainda mais barata, mais simples para os desenvolvedores e ampliar todas as questões de aplicações. E basicamente, esses são os grandes pontos positivos e a grande atualização que vem da Cardano.